Garçom, cancela o goró. Desce aí um copo com 2 dedos de teologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Baixo Clero, podcast do 2 Dedos de Teologia. Nós estamos nessa noite maravilhosa juntos de vocês, junto ainda feriado, né? Hoje é feriado, o dia que a gente faz essa live, onde a gente vai conversar sobre como revigorar a nossa fé usando boa teologia. E o podcast de hoje é para falar desse maravilhoso material que é em parceria da Mundo Cristão com a Schaeffer Editorial, uma das obras mais legais que a gente publicou aqui na Schaeffer e que sai agora em nova edição pela Mundo Cristão. São 7 teólogas falando sobre como revigorar a nossa fé em várias temáticas, em vários temas. A gente tem Ana Ruth Cavaco, Débora Ottoni, Francine Veríssimo Walsh, Gabriela Bevenuto, Josana Oliveira, Mel Barbosa e Renata Veras. 7 teólogas. Iago, então é um livro sobre mulheres? Não, é um livro sobre fé, sobre vida com Deus de forma geral. E a gente vai conversar com algumas das autoras agora nesse bate-papo. Vou começar com quem eu conheço mais, que aí eu já vou fazendo a média aqui. Porque Renata Veras é aqui da minha igreja, né? Então, nossa diaconisa de mulheres aqui da Manaí, eu não podia não começar por ela. Renatinha, seja muito bem-vinda. Obrigada, Iago. É um prazer estar aqui, principalmente para divulgar esse trabalho, esse livro, né, tão especial. É muito bom estar com outras mulheres que amam a palavra de Deus, amam a teologia e que querem abençoar outras mulheres, não só outras mulheres, mas a igreja, né, do Senhor Jesus Cristo através de boa literatura. É um prazer. Que legal, que alegria. É a primeira vez que no 2 Dedos, Renata? Não, eu já estive aqui para divulgar o livro da Noção, que também foi lançado pelo 2 Dedos. Verdade. Segunda vez, eu acho. Que bom que você retorna aqui. Você tinha que aparecer mais aqui. Eu sou fã incondicional. Vou agora para a nossa querida, lá direto do sul do país. Eu vou do mais perto para o mais longe, certo? A Renata está aqui do lado. Se eu pegar um carro aqui, em 5 minutos eu estou na casa dela. Mas eu tenho que pegar um avião, pegar uma escala, dirigir um pouco para chegar na minha querida Gabriela Bevenuto. Bem-vindo, Gabi! Oi, gente! Oi, é uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, com meus conterrâneos, ouvindo um pouquinho de sotaque aí cearense. Estou aqui no Rio Grande do Sul e é uma honra estar aqui com vocês para falar sobre esse livro tão especial, né? Que eu tive a honra de participar junto com as mulheres incríveis que estão por aqui. Vai ser um bate-papo muito legal sobre teologia e fé cristã, né? Muito bom, muito bom. E aí, eu teria que pegar um avião com conexão internacional, provavelmente descer para Guarulhos, depois subir, talvez para o aeroporto de Dallas, não sei, e depois de pegar uma conexão para chegar no Texas, para poder estar com Josana Oliveira. Bem-vinda, Josana! Obrigada! Foi uma surpresa muito boa quando eu fiquei sabendo do relançamento do livro. Fantástico, maravilhoso, achei muito legal. E eu ainda estou com a versão antiga aqui, mas torcendo para pegar a versão nova. E é um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu realmente, é uma paixão, né, desde jovem, teologia e conversar sobre tudo isso. Então é muito bom ter esse espaço aqui hoje. Obrigada. Que legal. Gente, uma honra recebê-los aqui no 2 Dedos de Teologia. Deixa eu começar com um pouco de história, porque eu vivi parte da história desse material, certo? Eu lembro quando o João Guilherme Anjos é o editor desse material, o organizador desse material, um dia ele chegou para mim e disse: a gente vai publicar um livro escrito por 7 mulheres. Né? Parece nome de filme, né? O livro das 7 mulheres. Né? acho que tem uma coisa de uma casa de 7 mulheres, mas não sei se mas não sei, eu nunca vi esse filme, não sei se é apropriado citá-lo, não faço a menor ideia, não sei nada sobre ele. É um nome conhecido. Mas eu falei: então vai ser um livro sobre feminilidade? Aí ele disse: se eu dissesse que era um livro por 7 homens, tu ia achar que era sobre masculinidade? Aí eu disse: opa, desculpa aí, me perdoe, né? Me desculpa. Mas era justamente essa a ideia, era colocar teólogas para falarem de teologia, pura e simplesmente. E o fato de serem mulheres, isso é simplesmente um dos fatores, não é, que as congrega, mas não ser o tema da obra. Tanto que o livro, ele não tem lá características femininas, cheio de rosas e não sei o quê. Tem umas plantinhas bonitinhas assim e tal, mas podia ser um livro escrito por um homem ou qualquer coisa do tipo. É uma obra sobre teologia, é uma obra sobre vida com Deus. É uma obra que discute várias temáticas com pegadas diferentes, com
estilos diferentes, porque são mulheres diferentes escrevendo. E eu queria passar um pouco sobre esse livro com vocês. O pessoal aqui do chat, se você está vendo isso aqui depois, isso aqui foi gravado ao vivo, podem mandar perguntas também para as autoras, que a gente vai ficar muito feliz de conversar. O livro tem 7 capítulos, tem a apresentação do nosso querido organizador, João Guilherme Anjos. Então tem o primeiro capítulo, que é da Renata Veras, A Mulher e o Retrato da Nova Cristandade, por uma teologia da mulher. O capítulo 2, Esperar é Caminhar, da Débora Ottoni. Iago, Débora Ottoni está fazendo referência a uma música do Marcos Almeida? Sim, porque é o marido dela. Se você não conhece, Débora Ottoni é a esposa do Marcos Almeida. A Gabriela Benvenuto vem em seguida no capítulo 3, Literatura, Criatividade, a Maior História Já Contada. Isso aqui é muito legal. A Josona Oliveira vem logo no 4º capítulo, A Fábrica Mais Antiga do Mundo. Então nós temos, nessa live, a Débora vai chegar daqui a pouco, os primeiros 4 capítulos, né? Parece que foi combinado, né? Em ordem. Então vem Francine Veríssimo Walsh, Relacionamentos Intencionais, voltando a ser igreja. A Francine não está aqui porque está já, como dizemos no Ceará, com o bucho pela estampa. Então, assim, está quase parindo já. Então a gente está de licença puerperal, semi-puerperal, pré-puerperal, está quase aí. Teremos também Uma Breve Teologia da Hospitalidade, com a Ruth Cavaco, e o Mito da Teologia Paulina, com Mel Barbosa. Você percebe várias temáticas diferentes, outras mais acadêmicas, outras mais pastorais, mais religiosas. Renatinha, vou começar por você, porque você é o capítulo 1, né, do livro. Vou ler aqui a sua apresentação, para quem não lhe conhece, do livro. Diz aqui que Renata Veras é casada com o pastor Valbert Veras. Vulgo, posso sacralizar aqui? Claro, já. Vulgo Bombonzão, grande Bombonzão. Né? Quando eu tô na igreja, eu chamo o Valbert de pastor Valbert. Quando eu tô em outro ambiente que não seja na igreja, eu chamo de doutor Veras. Eu acho um cabo que se lascou bastante para fazer um doutorado, só tem que ser chamado de doutor para sempre. Doutor Veras. Mas quando eu estou na intimidade, é sempre Bombonzão. E aí, Bombonzão? Né? Renata fez isso com a gente. É mãe da Valentina e da Carolina. Ela é mestranda em teologia sistemática pelo Instituto Aubrey Clark, formada em teologia e em educação com especialização em psicopedagogia. É muita coisa, hein? E desenvolve um Ministério de Mulheres fora de série. Professora do Seminário Instituto Bíblico Maranata, é coordenadora de alguma coisa também, faz todo mundo aí, escreve, autora. Mas diz aqui que seu maior e mais importante ministério é o de esposa, mãe e dona de casa em tempo integral. Amém. Dona de casa em tempo integral significa que você tem uns 4 empregos de tempo integral, né? Pois é. Vai entender, né? É o retrato da mulher na Nova Cristandade. Da Nova Cristandade. Renatinha, me explica aí sobre o que é que você escreveu aí no seu capítulo. Explica para nós. Ok. Introduzindo um pouquinho, né? Talvez quem lê o livro ou quem vai pegar o livro vai sentir um pouquinho de diferença entre o meu capítulo, talvez, e os outros capítulos. Esse capítulo é uma adaptação de um artigo que eu escrevi para uma das disciplinas do meu mestrado em teologia, né? Fomos colegas de sala, eu e Iago, na disciplina de teologia e fé global, com o professor Dr. Bombonzão. E digo que Renata foi a melhor aluna do mestrado, viu? Melhor aluna. Olha, era uma sala que só tinha cabeçudo, um monte de cabeçudo. E Renata, ia melhor que todo mundo. A melhor aluna era Renatinha. Iago é muito bom de elogiar pessoas, viu? Ele tem um dom. Então, é uma adaptação desse artigo, é um artigo um pouco mais extenso, mas a gente fez uma adaptação para colocar aqui no livro, e fala basicamente desse retrato, né, da nova cristandade, que é um retrato feminino. Né? Quando a gente vê os estudos, né, mais recentes a respeito do novo retrato, do novo rosto da cristandade, o que os pesquisadores, né, os teólogos apontam é que se algum tempo atrás o retrato, né, de um cristão comum era um homem europeu, de classe média alta, esse retrato hoje é diferente. E o retrato do cristianismo hoje, principalmente no sul global, né, pensando nesses movimentos, né, do cristianismo, né, que hoje o sul global tem se tornado, né, o foco. Então, o retrato do cristianismo hoje é justamente uma mulher, né, de classe médio-baixa, talvez moradora da periferia, parda ou negra. Então, entender isso é importante tanto para quem faz teologia e também para a prática, para a vida comum da igreja mesmo, né? Perceber que
Nas nossas igrejas hoje, a maioria dos irmãos, dos membros, são geralmente mulheres, e mulheres que muitas vezes são negligenciadas no ensino, na instrução, no pastoreio, e é por isso que é tão importante, né? Eu gosto de falar que esse tema de feminilidade é um tema que eu pesquiso há muitos anos, é um tema que Deus colocou no meu coração, é um tema que ao mesmo tempo me encanta e me entristece, me angustia, né? Porque quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente percebe que tem muita coisa errada por aí, tem muita coisa que a gente precisa entender melhor, tem muita coisa que a gente precisa dar um olhar mais delicado, mais cuidadoso. Então, a gente vê que é um tema que é relativamente muito debatido, mas muito maltratado também. Então, isso causa danos muito graves para a igreja do Senhor, né? A gente não está falando de feminilidade, a gente está falando de mulheres, não. A gente está falando do corpo de Cristo, a gente está falando da igreja do Senhor, que é composta hoje, em sua maioria, por mulheres, né? Que tem pouca instrução a respeito da sua fé, que tem pouco pastoreio, né? E cuidado mesmo nas questões práticas. Então, esse capítulo vai falar basicamente dessas questões, né? Vai falar também um pouco das alternativas, ou então das respostas que são encontradas, né? Porque quando a gente encontra um grupo grande precisando, né, carente, buscando respostas, qualquer resposta se torna atraente. Então, a gente tem uma resposta muito forte dessa teologia feminista, que não é brincadeira, é uma teologia feminista de fato, né? Tem cátedra de teologia feminista nas universidades católicas e em outras universidades. Então, existe essa resposta que muitas vezes é atraente para o coração da mulher, que se sente, às vezes, negligenciada ou deixada em segundo plano. A gente sabe que as respostas feministas muitas vezes apelam, né, para aqueles nossos pecados escondidos e que gostam de ser acariciados. Então, eu falo sobre a questão da teologia feminista, por que a teologia feminista é um problema em si mesmo, e falo também um pouco das teologias conservadoras, que são teologias que não trazem respostas contextualizadas para a mulher brasileira. Muito do que a gente tem é uma teologia de feminilidade que é importada dos Estados Unidos, que não dialoga com as questões que são reais e que são urgentes, né? Que são questões realmente viscerais da mulher cristã brasileira hoje. Ou a gente pode pensar da mulher da América Latina, né? São mães que precisam trabalhar fora, são mães que precisam, né, lidar com o fato, às vezes, de casamentos quebrados, né, por conta de vícios que são comuns a nós, não só a nós, mas que são, às vezes, bem comuns à nossa realidade periférica, né? A gente mora numa cidade, por exemplo, aqui, eu sou de Fortaleza, então a gente mora numa cidade violenta, a gente acompanha de perto a realidade de mulheres da periferia que lidam com a questão da violência, e às vezes, muitas vezes, as teologias femininas, né, da feminilidade contemporâneas, não dialogam, não conversam, não falam ao coração dessa mulher, não trazem respostas. E o fato é que isso é uma grande tristeza, porque as escrituras estão repletas, né, de encorajamento, de ensino, de orientação para mulheres de todos os tempos, de todos os lugares. Isso é a coisa maravilhosa das escrituras, né? O caráter vivo das escrituras, da aplicação em qualquer tempo. Então, basicamente, é isso que eu falo nesse capítulo. É uma chamada mesmo para a igreja tomar cuidado com isso, né? As pessoas que estão à frente, pastores, teólogos, pessoas que lidam com a palavra, olhar com cuidado. Isso é importante que você falou, não é um livro para mulheres e não é um chamado para mulheres, é um chamado para a igreja como um todo, principalmente para os líderes, né? Nós cremos, né, que Deus chamou os homens para serem os líderes, serem os representantes, responsáveis pela condução da igreja. Então, é uma chamada para eles também, para que considerem essa parte expressiva, né, do cristianismo, da cristandade, essa parte expressiva do corpo de Cristo, e que olhe isso com cuidado, que é o que as escrituras, né, exigem de qualquer um que lide, que labute com a palavra. Excelente.
Como é que você acha que você tem interpretado a produção teológica feminina no contexto brasileiro, considerando que a gente ainda, não só quando fala de mulher, mas quando fala de teologia de forma geral, ainda é muito dependente de importação do saber teológico, né? Isso por si só não é um problema. A teologia ela é global e ela é produzida em vários ambientes, isso é uma coisa muito boa, mas existem desafios atrelados ao fato de existir muita teologia importada e pouca teologia nacional, porque isso pode reproduzir alguns vícios e algumas coisas que às vezes a gente não está olhando, né? Você citou alguns casos, né, de, por exemplo, questões sociais e financeiras, né, econômicas, mas como é que você tem interpretado esse processo da nossa, tanto da produção nacional, quanto da nossa percepção das dificuldades das produções que são importadas para cá? Eu vejo uma mudança, fico feliz com isso, né? Vejo isso de uma maneira especial na Mundo Cristão, né? A gente tem o livro da Francine, que é um livro que pensa na realidade da mulher brasileira, apesar de ela morar fora. E a gente tem também algo que eu acho muito interessante, que é o seu livro. Cadê? Tá aqui, tá. Aproveitar para elogiar também, né? O livro A Igreja que Fala Mulheres. É raro a gente ver homens falando sobre o tema, né? E geralmente os homens talvez nem gostem de falar porque vão ser acusados de não terem lugar de fala, né? Já ouvi algumas dessas já. Já ouviu? Já ouvi. Já ouviu, né? Então, quero louvar aqui, né, a Deus por esse movimento mesmo da Mundo Cristão de trazer autores nacionais, não só mulheres, mas homens também, pastores que lidam, né, no dia a dia ali com a realidade de mulheres, e trazer essa teologia que é mais nossa, né? Como você disse, não há problema nenhum e a gente pode se beneficiar grandemente desde que a gente tenha bom senso e o critério mesmo, né? De você ler e conseguir aplicar aquilo que você está lendo na nossa realidade hoje. Infelizmente, falta maturidade, né, em muitas mulheres, e é o que a gente vê muito, né? Pelo menos nos movimentos, não quero acusar aqui questões específicas, mas é comum a gente ver mulheres que querem reproduzir padrões que funcionam muito bem em outros lugares, porque leram, né, naquele livro, quando aquilo não se encaixa, e querem trazer aquilo como modelos inflexíveis, né, que devem ser copiados, ou como identidades prontas do que significa ser mulher. E eu acho que é um processo, né? Eu acho que a gente está caminhando bem em relação a isso. Existem questões, sinto falta, né? Existem questões teológicas mais de base que precisam ainda ser tratadas. Eu acho que o livro do Iago fala bastante disso, mas a gente ainda pode ir um pouco mais fundo em questões que são fundamentais, que acabam, né, se expressando na prática e que precisa de alguma forma ser... Mas eu acho que a gente está num caminho muito bom. Eu vejo uma perspectiva muito boa pela frente. Que legal. Josana, você que está aí dos Estados Unidos, como é que você enxerga essa mesma questão? Olha, eu concordo com tudo. E eu fiquei pensando bastante enquanto ela estava falando, porque realmente essa coisa da importação da teologia acontece muito. E eu não sou do tipo de falar, não, tá errado isso, a gente não devia pegar nada. Eu acho que tem muita coisa boa, sabe? Que pode pegar daqui, né, da teologia americana, europeia e tal, seja lá de onde for. Mas é realmente necessário pensar no nosso povo. E hoje em dia está tendo um assunto aí que está em alta, eu sei, até dei uma olhada aí no Instagram, vi que está uma coisa, porque nesse movimento das mães, né, de mulheres, né, de famílias, eu acho que isso está pegando bastante, principalmente depois do Covid, que muita gente ficou em casa, ensinou os filhos em casa. Então surgiu aí esse movimento, né, que para mim é muito radical. Essa é a minha opinião. Eu acho que foi para um lado radical demais, né, querendo meio que talvez confrontar essa questão da mulher estar sempre fora de casa e negligenciar os filhos e tarará. O próprio feminismo, né, tentando combater o feminismo extremo.
E aí agora surgiu esse movimento aí. E eu estava bem calada, só ouvindo mesmo, falava com pessoas próximas, né? Poxa, isso é meio absurdo, assim. Eu acho absurdo. Como que você vai colocar um modelo para as pessoas em que a mulher está ali, ela tem que ficar dentro de casa, ela tem que ter de 6 a 8 filhos, e esse é o modelo, ela tem que cozinhar, ela tem que comer comidas orgânicas e tudo. E apesar de eu ter 4 filhas, né? Fiquei com elas bastante, né? Sou muito a favor da mãe realmente ficar em casa, né? De criar, educar os filhos e tudo. Mas na minha trajetória, né, na minha vida, aconteceu que eu me mudei para o Texas, me tornei enfermeira e hoje trabalho fora, né? Então, essa é a minha realidade. Então, ouvindo isso, o certo é você ter esse modelo de vida. Eu já me sinto culpada. Poxa, eu estou fazendo tudo errado, então. Né? Que é isso? A minha vida toda tá sendo um fracasso, né? Como mãe, como família e tudo. Então, assim, nesse sentido, acho muito válido falar sobre esse assunto. Qual é a realidade da mulher brasileira? Será que a mulher pode, né, deixar tudo, deixa o trabalho, fica dentro da casa, cuidando ali, tem vários filhos? Não faz o menor sentido você chegar para uma mulher da periferia que precisa trabalhar, né, para cuidar bem dos filhos, para estar presente e tudo. Então, assim, não dá, realmente não dá, concordo plenamente, tem que ser pensado isso aí, de forma equilibrada. Eu acho que essa é a palavra, falta muito equilíbrio nas coisas, né? E eu acho que essa palavra veio com muito equilíbrio, muito bom, excelente. Eu sempre fico pensando sobre os missionários do passado que enfrentaram aquela questão de não saber, às vezes, entender o que é a aplicação do evangelho para a sua cultura e o que é o evangelho e acabar levando a aplicação junto com o evangelho para outros povos. Eu acho que muitas vezes isso acontece, né? Eu lembro, por exemplo, quando a gente acha que isso é erro de missionários do passado, né? Mas isso é um erro muito comum, sabe, no fazer teológico de hoje. E quanto da gente não pode estar fazendo isso também, né? Com certeza. Porque assim, a gente bebe muito material importado dos Estados Unidos, mas quanto do que a gente faz também não é... A gente vê missionários para a África, né? A gente vê missionários para a Ásia, a gente está vendo missionários agora para a Europa. O quanto a gente não pode estar levando de cultura brasileira disfarçada de evangelho também, sem saber. Né? E isso é sempre muito, muito, muito sério. Deixa eu fazer uma observaçãozinha. Claro, você não tem que me pedir. Vocês podem me cortar. Vocês são muito educados, certo? Quem tem que ficar preocupado com me interrupting sou eu. Como é que o pessoal vai me pegar depois? Entendeu? Mas vocês podem me interromper à vontade. Eu tenho 3 questões, mas talvez eu esqueça das 3 depois que eu falar da primeira. Eu vou tentar. Mas uma dessas questões eu não sei como foi que o João Guilherme fez essa seleção de autoras para escrever esse livro. Eu não faço ideia. Eu acho que a maioria de nós nem nos conhecíamos, né? Aqui, nem nos conhecia assim antes dessa segunda edição. Com raras exceções. A Gabi estava na nossa igreja por muito tempo. Mas o que eu percebo, né, principalmente depois da fala da Josana, é que ele escolheu mulheres que têm uma visão talvez um pouco mais pé no chão a respeito dessas questões. São mulheres que não são, por exemplo, o paradigma ou o modelo do oposto, né, do que a gente tem aqui. Como a Josana falou, ela é uma mulher que tem muitos filhos, eu sou uma mãe homeschooler, a Ana Ruth também. Mas são mulheres que você olha e que, quando você acompanha um pouquinho, você vê que entende que essas coisas são coisas, né? Não são fundamental, são aplicações práticas daquilo que é fundamental. E eu acho que é isso que nos falta. As mulheres hoje, elas querem fórmulas prontas, né? E aí elas consomem aquelas pílulas ali com uma formulazinha pronta do que deve fazer, quantos filhos deve ter, o que é que tem que fazer, tal. Quando, na verdade, elas não têm a base, o fundamento, que é o mais importante, né? Talvez, quando a gente fala de teologia contextualizada, claro, faz parte do fazer teológico aplicar a teologia. Mas quando você traz uma teologia saudável, né? Quando você traz um fundamento saudável e instrui, né, na palavra, as mulheres são capazes de aplicar em seus contextos diversos, sem precisar alguém dizendo, faz isso, faz aquilo. No teu caso, faz isso. Com certeza.
E aí, outra coisa que eu acho importante falar, quando a gente fala de uma teologia contextualizada, a gente também não precisa ser radical de dizer agora eu preciso ter uma teologia brasileira e eu vou me fechar no meu mundo, porque a gente sabe que esse é um erro, né, de uma teologia de reação que a gente costuma ver por aí. A gente tem teologia africana, teologia da mulher africana, né, teologia feminista, teologia mulherista. A gente tem a teologia que é o ensino das escrituras, né? Quando a gente mergulha fundo nas escrituras, a gente consegue caminhar com o Senhor, entendendo e aplicando, pela ajuda do Espírito Santo, os fundamentos na nossa vida prática e na nossa vida diária. Era isso. Consegui falar as 3 coisas sem esquecer. É engraçado que na primeira versão do livro, eu não era casada, nem conhecia meu marido. E a gente escreveu, né? E a gente escreveu tudo isso. E é interessante que lá atrás eu tinha visões muito, né? Eu pensava tudo muito concreto, assim. Eu não sabia como é que seria essa realidade casada, com filhos. Mas o que a Renata estava falando é muito interessante como tá ali em contato com a palavra, fazer ali uma teologia de base. Quando chega ali na hora da prática, a gente vai ter ferramentas, sabe, para aplicar ali no nosso contexto, na nossa vida, e debaixo de conselho, debaixo da palavra, a gente vai conseguir. Eu ficava pensando, nossa, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou fazer? Como é que vai ser o futuro? Ficava muito nessas questões. E hoje em dia eu penso, nossa, dia a dia a gente vai aplicando a sabedoria bíblica à nossa vida, ao nosso contexto. Isso é muito bom, sabe? É muito bom, a gente se percebe caminhando com Deus mesmo. E isso é libertador, ao invés de colocar um fardo nas nossas costas, isso é libertador. As pessoas me perguntam muito sobre, certo, mas quantos filhos tu vai ter? Tu quer ter quantos filhos e tal? Tu vai fazer isso, vai fazer aquilo? Gente, eu sei lá, meu povo. A gente vai vivendo dia a dia diante de Deus e Deus vai nos guiando, né? Claro, a gente precisa ter bases muito bem estabelecidas, mas eu não sei do futuro. Eu não sei o que Deus vai querer de mim do futuro, onde é que ele vai me levar no futuro. Então, não tenho como dar resposta assim, não. 2030 eu vou estar dessa forma, desse jeito, eu vou viver dessa forma para sempre, né? Deus sabe do futuro, eu não sei, né? Mas a gente tem bases muito seguras para ir caminhando. E é um trabalho muito importante, né? Que a gente faça mesmo, de construir essa teologia de base. Realmente muito importante, assim, na teoria e na prática, né? Legal. Eu acho muito importante que a Renata falou, né? Não sei o que é que o João, né? Qual foi o paradigma. Eu acho que podemos perceber que bom senso faz muito bem. Muitas vezes o bom senso é o que falta no fazer teologia, né? Às vezes não é nem hermenêutica, às vezes é um pouco de juízo, né? E é uma bênção a gente ter mulheres que estão ajuizadas, né, produzindo teologia a partir da vida real, né, não a partir... Porque assim, a gente tem muitas vezes a versão feminina do teólogo de gabinete, né? Sim. Que é a galera que tá falando aí como é que tem que ser a vida de todo mundo a partir não da escritura, mas a partir de experiências pessoais, né? A Liliane Neves... Compartilha. Eu posso compartilhar aqui como algo pessoal mesmo. Eu acho que o grande presente que eu recebi com esse livro, além da oportunidade, né, de chegar até mais pessoas, mas foi conhecer mulheres equilibradas, porque a gente fica ali na internet, né, no Instagram da vida, e tem hora que dá aquela angústia mesmo, de meu pai, porque onde é que eu tô? Será que é isso, né? O mundo é isso? E não é. Tem muita mulher crente. Eu gosto de dizer que uma mulher crente já é suficiente, né? Uma mulher crente de verdade já é uma bênção. E aí você vê mulheres equilibradas que já têm vivido, né? Ou estão começando, mas estão vivendo aquilo que creem, de acordo com as escrituras. Isso é muito bom de compartilhar. I know how you feel, sis. Eu sei como é que você sente. A Liliane, que está com a gente aqui, ó, deixou uma pergunta, deixou um comentário. Disse, o negócio é que alguém inventou que mulheres antigamente só cuidavam do lar e dos filhos, sendo que, historicamente, mulheres sempre trabalharam, principalmente as pobres. É verdade, sempre houve esse processo. Eu lembro, agora sim, vou citar um fato histórico, tá? Não estou defendendo nada. Mas apesar das nossas críticas ao feminismo, não é? Conhecer o movimento tem sua utilidade. E eu lembro que, pesquisando sobre a história do feminismo, quando muitas das marchas, acho que na sufragista de segunda geração, eu acho, começaram a marchar nos Estados Unidos pedindo pelo direito de trabalhar, indo por mais espaço no mercado de trabalho, houve baixa adesão de mulheres negras.
porque todas já estavam no mercado de trabalho. Uhum. Já estavam trabalhando fora. Então, assim, havia uma ruptura muito grande na realidade de algumas mulheres, né? Naquele tempo. Então, assim, quando a gente pensa em teologia, não é as mulheres devem isso, as mulheres devem aquilo, e às vezes a gente não está olhando para qual é a realidade de cada mulher que está vivendo a sua vida ali. Né, A gente Gabi. vai para a história, ela falou história, mas a gente não Sim. precisa também nem fazer esse apanhado histórico, né? mais profundo, basta ir para as escrituras, né? Um estudo cuidadoso do Antigo Testamento, eu sou apaixonada pelo Antigo Testamento. O estudo cuidadoso do Antigo Testamento mostra um retrato de feminilidade que é muito diferente do retrato de feminilidade que a gente vê por aí, né? Os estereótipos, as caricaturas. Eu estou terminando, com a graça do Senhor Jesus Cristo, a minha dissertação agora, por esses dias. Amém. E eu falo sobre isso, sobre identidade feminina, caricaturas, estereótipos. E quando a gente vai para a história da igreja, a gente vê que muita coisa começou ali, né? Infelizmente. Os pais da igreja, né? Os principais teólogos, os gigantes, né? Que a gente olha para trás e vê, nossa, nos abençoou com tanta coisa. Mas aquela questão, essa parte da antropologia feminina, sempre muito negligenciada e sempre muito influenciada por questões pessoais mesmo, né? Gostos e cultura e etc. Se a gente for nesse sentido, bom, é um mundo para a gente entrar, não é? É um mundo para a gente entrar. Leia os livros da Renata Vera, certamente vai destruir nesse sentido. O próximo capítulo é da Débora, mas ela ainda não conseguiu chegar ainda. O seguinte é da nossa querida Gabriela Bevenuto. Gabi, eu vou ler aqui também a sua apresentação, ó. Fala que Gabriela Bevenuto é técnica em telecomunicações pelo Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Ceará e estudante de comunicação social. Há 8 anos vem divulgando na internet a boa literatura cristã, é casada com Pedro e mãe do lindinho Timóteo. Timóteo é uma fofura, meu Deus do céu. Ele é lindo, gente. E Gabi, não tem aqui, Gabi também faz o próprio pão em casa junto com o marido? Não, mas o meu marido faz, gente. Bum, aí, ó. Joguei essa bomba. Quem faz pão é meu marido. Bíblica. Muito bem. Planta tangerina. É tangerina que vocês plantam? Aham, tem aqui no quintal. Aliás, não é tangerina, não é mexerica, não, é bergamota. Bergamota. Plantam bergamota no quintal, moram numa casa muito gostosinha. Gabi, você fala de literatura, criatividade, é a maior história já contada. Que história é essa? Explica aí pra mim o teu capítulo. Pois é, eu sempre gostei de ler. E ali, quando eu descobri o mundo da teologia, lá pelos 14 anos, comecei a ler teologia. Só que eu gostava muito de ler histórias, né? De ler boas histórias. E eu estava ali interessada em teologia e me sentia meio culpada. Eu lembro de olhar para minha estante e perceber que eu tinha muito mais livros de ficção do que livros teológicos. Hoje em dia, a coisa se inverteu completamente. Mas eu tinha muito mais livros de ficção. Eu, não, peraí, eu tô, né, tendo todo esse conhecimento sobre Deus, né? Eu preciso ter mais livros de teologia. Isso eu li com 14, 15 anos. E isso ficou comigo, né? Ficou comigo de eu me sentir culpada. E aí, depois de um tempo, né? Depois de uns anos, eu percebi, né? Eu fui aprendendo que uma coisa não excluía a outra. Na verdade, eu percebi que esse amor pelas boas histórias era algo, né, que eu poderia encontrar na Bíblia também, né, um eco de tudo isso. Na verdade, o meu amor pelas boas histórias era um reflexo de um Deus criativo, né, que criou todas as coisas. E no meu capítulo, eu coloco Deus como o grande autor da história, né, da história. Deus está conduzindo a nossa história, conduzindo a história do universo para a sua própria glória. E aí, perceber que essas duas coisas, né, as boas histórias, elas têm muito a nos ensinar. Inclusive, quando a gente olha para a Bíblia, a Renata estava falando aí das mulheres que a gente encontra na Bíblia, a gente não encontra uma lista de coisas que nós devemos fazer e coisas que nós não devemos fazer. Em momentos da Bíblia a gente tem isso, né? Mas em sua grande maioria nós encontramos histórias. A gente tem a história do povo de Deus ali. E é interessante pensar que geralmente a gente tem uma aula, por exemplo, e quando são conceitos ali, a gente tem que penar para ficar ali, né? Para continuar acompanhando. Mas se alguém chega contando uma história para a gente se engaja naquilo, a gente se envolve. E olhando para a Bíblia, a gente vê a história do povo de Deus sendo construída. Então, esse grande autor orquestra tudo, né? Segundo o seu bom propósito.
E uma coisa interessante que a gente pode pensar é que os homens, né, que escrevem, que criam as suas boas histórias, os seus universos que são fictícios, que às vezes têm pontos de conexão com a nossa realidade concreta, às vezes não, às vezes a gente se pergunta de onde foi que esse cara tirou isso aqui? Como foi que essa mente concebeu essa história louca, né? Mas tudo isso é reflexo desse dom criativo, né, de Deus. Esse Deus que cria, né, nos criou a sua imagem, e por isso nós podemos criar também. O Tolkien chama isso de subcriação, né? A gente cria a partir daquilo que já foi criado. Então, as nossas histórias partem da realidade criada por Deus, e aí nós podemos usar a nossa criatividade para construirmos as nossas histórias também. E um outro aspecto que a gente pode pensar é que Deus está conduzindo essa macro história. A gente pode pensar na história da redenção, na história do povo de Deus, e a gente tem grandes eventos. Só que a nossa história está inserida nisso aí também, né? Então, esse grande autor está trabalhando, né, para que os grandes eventos da história, a nossa história está ali, encaixada no meio, né? E Deus se preocupa não só com esses grandes eventos, mas com a nossa história também, né? Então, nós podemos nos sentir completamente amparados por Deus, né? Porque Ele não é um Deus distante de nós. Então, da mesma maneira que a gente pega histórias grandiosas, que tem universos grandiosos e grandes marcos, né, nessas histórias, nós também temos os pequenos detalhes ali, nós estamos ali inseridos nisso, né? E isso nos traz muito, pensar por esse lado, nos traz muito conforto. Eu cito até a história de João Batista, né, no capítulo. Se a gente pensar, a gente já tinha profecias no Antigo Testamento falando sobre João Batista. João Batista estava inserido nessa macro história que Deus está contando, né? Então ele fazia parte ali da encarnação, né, de Cristo. E era um evento muito grande nessa macro história. Mas ao mesmo tempo a gente tem um casal ali que não tinha filhos. E aquele casal estava esperando por isso, né? E aquele casal, né, milagrosamente recebe de Deus um filho. Então, ao mesmo tempo que Deus estava agindo nessa macro história, enviando ali alguém que prepararia o caminho do Messias, a gente tem também um casal que não podia ter filhos, né, e que tem ali nos seus braços um filho, né? Então, ver como tudo isso acontece, nossa, é grandioso. E a gente, de novo, a gente vê isso na Bíblia. E a gente vê isso replicado nos bons livros que a gente lê, né? Hoje em dia a gente tem um movimento muito grande de cristãos escrevendo ficção, né? Até um tempo atrás, o reverendo Emílio escreveu, né, o seu artigo Ficção é bom para pastor. Sim. E, né, o que pastor? Ficção, né? O pastor tem que ler uma teologia sistemática, tem que ler teologia braba, né? O que pastor quer lendo ficção, né? E a ficção é muito útil para nós porque nós encontramos ali um retrato de quem nós somos, né? Apesar dos contextos muito diferentes, às vezes dos universos completamente diferentes, às vezes uma ficção científica, né, que se passa num futuro pós-apocalíptico, às vezes um mundo de fantasia que tem criaturas que nós não conhecemos, mas ainda assim nós temos um elemento humano ali que nos conecta, né? E isso pode ser, além de ser um entretenimento, além de cativar a nossa imaginação, porque as boas histórias merecem ser lidas só porque elas são boas, né? Às vezes a gente vai muito para as histórias querendo um significado oculto, alguma coisa ali muito... eu preciso de uma lição para a minha vida, então eu vou ali no livro para ter uma lição para a nossa vida, né? Mas as boas histórias, elas se sustentam por si mesmas, né? Mas a gente pode também aprender outras coisas, né? Aprender sobre a alma humana, sobre o coração humano, e assim, lidar melhor com as pessoas, né? E isso tudo é muito interessante. Esse campo da ficção é muito rico e pode, de fato, enriquecer muito a nossa fé. Isso é precioso. Que legal. Eu confesso que leitura de ficção é uma coisa que sempre me atraiu muito, mas os estudos teológicos roubaram isso de mim. Assim. E que agora eu não consigo mais ler tanto quanto eu gostaria. Minhas HQs estão em cima da estante ali um pouco paradas. E isso me entristece muito. Seu marido já me repreendeu já algumas vezes por isso. Mas hoje eu leio mais teologia do que ficção mesmo. Hoje eu também leio mais teologia do que ficção, porque acaba chegando tanta coisa aqui em casa, meu Deus, eu quero ler tudo.
e aí, né, a gente quer aprender tanta coisa, mas sempre tento deixar um espacinho reservado ali nas minhas leituras para ficção também. É uma benção. Você falou muito sobre Tolkien, né? No texto você cita a ideia de subcriação, cita essa estrutura, né, de criação, queda, redenção, que acaba guiando não só a história bíblica, mas guiando outras histórias, né? O conhecimento de literatura acaba sendo uma coisa muito boa para a gente conseguir não só ter um contato melhor com a própria experiência humana, mas ter mais categorias para entender a realidade, né? A gente acha que literatura é uma coisa que é só um entretenimento, é como se fosse ver um filme. Ao invés de ver o filme, eu vou ler o livro. Ou então vejo o filme para não ler o livro e tal. Né? Às vezes eu leio o livro para não ver o filme. Né? Eu li Harry Potter porque achei os filmes muito ruins. Eu disse, não, vou ler os livros aqui. Né? E achei os livros bons, achei os livros legais, mas os filmes ruins. E acho que muitas vezes a gente demoniza demais a fantasia. Né? Eu gosto muito do termo que o Pedro Pamplona usa, que ele fala sobre a santidade da magia, falando sobre Harry Potter. Né? Ele vai falar que como é que é? Ele vai falar que o que a Bíblia condena, feitiçaria, que é condenada na Bíblia, não é a magia do cinema, né? É uma outra coisa, é um outro tipo de experiência. De que mundos fantásticos, né, mundos mágicos, podem nos apontar para uma realidade mística e santa que existe no mundo que a gente vive mesmo. Né? Como é que a leitura da literatura pode nos ajudar a entender melhor o mundo que a gente vive? Às vezes Pergunta a gente boa, né? tá... Oi? Pergunta boa para responder ao longo de uma vida inteira. Né? Mas a gente pode pensar que muitas vezes a gente está sempre na correria do dia a dia, fazendo bem no piloto automático, sempre as mesmas coisas. E a gente está vivendo mesmo, né? Passando aí bem no piloto automático mesmo pela vida. E quando a gente vai para a literatura, ver coisas mirabolantes acontecendo, e se a gente ajustar um pouquinho o nosso olhar, o Chesterton diz isso, né? E aí a gente volta para o nosso mundo. A gente percebe que o nosso mundo também é cheio de maravilhas, né? Se a gente, de novo, ajustar o olhar, a gente percebe que todos esses mundos mirabolantes, essas criações grandiosas dos autores, refletem o nosso mundo, que também é cheio dessas maravilhas, porque foi o grande autor que projetou o nosso mundo, que chamou o nosso mundo à existência, né? Então, a literatura me ajuda muito a perceber essas maravilhas do mundo. E a gente vive, enfim, pensa no que acabou de acontecer, que ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Se a gente pensa a gente olha só para a situação, a gente só vê desesperança, né? Se a gente olhar, não, o mundo é assim mesmo, aí tem catástrofe climática, as coisas são assim, isso nos leva a profunda desesperança. Mas quando a gente vê, de repente, sai um pouquinho da nossa realidade e vê coisas grandiosas acontecendo, mundos maravilhosos existindo, aí a gente volta e percebe, pera, o meu mundo é um pouco assim também. Aí mais na frente a gente percebe, esses mundos maravilhosos lá que eu estava lendo, eles vêm desse mundo aqui, né, que também é cheio de maravilhas. Então, às vezes a gente precisa, né, desse olhar ajustado, desse olhar maravilhado. O Chesterton fala muito disso, e a literatura nos ajuda, né, a fazer isso. A literatura também nos ajuda a ter contato com pessoas, aquela clássica história, assim, bem de escola. Você conhece outras culturas através dos livros e tal. Todos os professores diziam isso para, né, dizer para a gente ler as coisas. Mas pior que isso é verdade mesmo, né? Isso é verdade. A gente tem recursos mesmo, um repertório para entender o coração humano, para lidar com as pessoas, quando a gente tem contato mesmo com o coração humano em outros lugares, em outras culturas, né? O Lewis diz que quando ele lê um bom livro, ele se torna 1000 homens, né? Porque ele vai sentir um pouquinho na pele tudo que aquelas pessoas estão sentindo ali. Eu tô fazendo comunicação social, né? E um dos desafios que a gente está nessa reta final do curso é contar histórias internacionais, né? Contar histórias internacionais. Como é que a gente consegue, daqui, contar uma história que está acontecendo lá na Somália? Como é que eu vou conseguir retratar aquilo ali, né? E a gente estava falando antes dessa questão da contextualização para a teologia feminina. Como é que eu simplesmente não importo uma teologia ou exporto uma teologia? Eu preciso conhecer o coração daquelas pessoas. Eu preciso conhecer a realidade delas. Se a gente, por exemplo, ler um livro, né, sobre a realidade de determinado lugar, isso nos ajuda, né, a ter mais recursos para lidar com aquilo.
né? Então, a gente não vai conseguir viver todas as vidas, estar em todos os lugares. Mas a boa literatura vai nos ajudar a ter esse repertório, né? A fazer boa teologia e a viver bem mesmo. Que legal. Eu acho que uma coisa importante disso, que você falou, que eu acho maravilhoso também, é a questão da imaginação, né? Eu acho que a gente, como cristão, meio que perdeu essa coisa de imaginar mesmo. Né? Há pouco tempo atrás, na nossa igreja aqui, o pastor fez uma série sobre Apocalipse. E aí eu pensei, né, no início, meu Deus, o que vai dar isso? Né? Normalmente, não sei, é meio confuso, né? Uma coisa que a gente já passou por muitas, né, pregações sobre Apocalipse, que são coisas que você fala, isso aqui não faz sentido. Mas uma das coisas, foi muito boa a série, excelente. Uma das coisas que ele falou foi exatamente isso. É um livro fantástico para você exercitar a imaginação mesmo, daquilo que está por vir, né? Porque você fala céu, a gente vai para o céu e tal, isso aqui. E fica aquela coisa assim, né? Em dado momento ele até falou, tem gente que fala, para que eu vou para o céu? Que sem graça, né? Ficar ali sentado numa nuvem e tocando harpa, não quero isso. Tem muito entretenimento, tem muito entretenimento por aqui, tá? A vida é muito boa. Então, acho que falta essa imaginação. E, na verdade, a Bíblia é cheia dessas histórias fantásticas, né? Eu pensei que agora Elias, né, quando correu lá e tal, aquela coisa. Gente, isso é fantástico, não é coisa desse mundo, é uma coisa sobrenatural. Então, isso é extremamente importante. Eu vejo para a criança, né, para as minhas filhas, é importante para que elas imaginem e pensem, né, sobre essa coisa. Então, esse incentivo da literatura, né, de ler ficção é maravilhoso, é muito bom. Muito bom. É uma faculdade que a gente exercita pouco, né, a imaginação. Realmente, eu pensei logo em Apocalipse mesmo, porque são muitas coisas ali mirabolantes. E na minha última leitura de Apocalipse, eu disse assim, eu vou curtir Apocalipse. Eu vou curtir Apocalipse, eu não vou ficar procurando aqui significado. Eu vou ver aqui essas coisas todas, o mar de vidros, arco-íris, né, espadas flamejantes, olhos, muitos olhos. E vou muitos olhos. imergir nisso aqui, né? E quando eu disse assim, eu vou fazer essa leitura imergindo mesmo em todas essas imagens, porque por mais que seja muito complexo, a gente pode, né, realmente exercitar aí essa faculdade da imaginação. O Lewis fala muito disso também, para nos ajudar a entender o texto bíblico. Uhum. Essa faculdade da imaginação é uma coisa muito bonita de se ouvir. Faculdade da imaginação. Créditos a C.S. Lewis. É um bom crédito para se dar. Agora, Josana, seu capítulo é o 4º capítulo do livro. Deixa eu ler também aqui a sua apresentação. Josana Oliveira é formada em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana em Londrina. Somos colegas aí de faculdade. Formei lá também. É técnica em design de interiores. Adora trabalhos manuais, especialmente arte da boa cozinha. É casada com Leonardo Oliveira e mãe de Sara, Julie e Maia. Atualmente mora no Texas, Estados Unidos. Você mora no Texas, você dá tiro pra cima aí? Você tem a minha imagem do Texas é bem... o pessoal gosta assim. Muito. Eu nunca fiz, mas todo mundo aqui faz. Então, muita caça, muita coisa assim. Isso aí tá um pouquinho desatualizado, mas eu vou atualizar aqui. A gente recentemente, a gente tem 4 filhas, né? A gente recentemente adotou, pegou a guarda da minha cunhada, que tem 18 anos, então a gente tem 4 filhas, uma de 18, 16, 14 e 7. Quase a casa das 7 mulheres aí que você estava citando. Olha só. Então, o Leonardo Oliveira, que é meu marido, fica, né? É uma situação complexa, mas ele é muito bom nisso, então tá tudo Excelente. bem. E o seu... Desculpa, lhe interrompendo. Pode falar. O seu capítulo, ele tem um título enigmático, né? A fábrica mais antiga do mundo. Né? Eu sei o que é, mas eu não vou dizer não, vou deixar você dizer. Que fábrica é essa, Josana? Então, eu comecei o capítulo falando de uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu costumava fazer, eu gosto realmente de trabalho manual, tudo que é manual, já fiz várias coisas. Mas nessa época eu fiz
vela, né? Vela aromática, o que não era na Legal. época popular. Na época era uma coisa bem estranha, na verdade. Tem uns 10 anos isso. Então, eu visitei uma olaria e ali, né, obviamente tudo de barro e tal, umas coisas bem, bem legais, assim, bem interessantes. E eu queria comprar algumas outras coisas, além dos meus potinhos de barro, né? Eu queria comprar uns objetos que eu tinha visto, uns pratos, coisa de servir comida e tudo. E a moça falou: não tem como eu te vender isso, porque está tudo separado aqui para o pessoal que compra, né? Do candomblé e tal. Tem várias pessoas aqui em Brasília, vários centros, e a gente só vende para esse pessoal, já é tudo reservado. E aquilo ficou muito marcado para mim, assim, oh, meu Deus do céu, essas pessoas. E elas compram tudo isso para fazer o culto ali naquele dia deles e jogam fora, porque quebram tudo e tal. Então, na minha cabeça, assim, poxa, que desperdício, né? Mas é uma coisa que eles fazem, faz parte do ritual deles ali. Foi daí que surgiu a ideia de fábrica, né? Assim, fábrica. Mas a grande questão eu coloco como a fábrica mais antiga, na verdade, é o coração humano. Porque a gente fabrica coisas e que, na verdade, são ídolos, né? A gente acaba fabricando esses ídolos no nosso coração. E o que isso quer dizer, né? A gente ouve assim, não terás outros ídolos diante de mim. E você já pensa ali numa imagem, né? De uma santa ou uma coisa e tal. Na verdade, ídolo é qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Tudo aquilo que eu não consigo viver sem já é um ídolo, né? Então, assim, para mim, hoje é mais claro do que nunca que a gente faz ídolos de qualquer coisa. A gente faz ídolos da nossa imagem. Como é a minha imagem no Instagram, né? Pode ser um ídolo. Ou então, a minha família tem que ser a família perfeita. Pode ser um ídolo. A minha imagem, eu tenho que ser uma pessoa perfeita, né? Esteticamente. Pode ser um ídolo. Né? O meu trabalho, nossa, eu não consigo viver sem o meu trabalho. Pode ser um ídolo. Então, assim, essa é realmente a fábrica, né? E não necessariamente, contrário do que a gente pensa, o ídolo é uma coisa ruim. Na verdade, não faz o menor sentido o ídolo ser ruim. Você não vai fazer uma coisa ruim o seu ídolo. Você vai fazer sempre algo bom, né? Por exemplo, eu posso ter o meu parceiro, o meu marido, como meu ídolo. O marido não é ruim, é uma boa pessoa, sabe? É bom eu ter um marido. Tem uns maridos por aí, né? Mas Sim, mas vamos colocar filho, então. Tem ali o meu filho ou a minha filha, não podia né? perder a Aquilo piada, é um perdoe. ídolo. Tá certo. Então, assim, é uma coisa, a gente faz ídolos de qualquer coisa e obviamente, e claro, coisas boas, né? E aí que está a questão enigmática, né? Como fazer, então, para que as coisas não sejam ídolo? O que fazer? Então, se eu não posso me agarrar a nada dessa forma, então o que fazer? Eu acho que você até que falou um pouquinho disso. Onde foi que eu ouvi isso? Eu ouvi isso hoje. De que, acho que foi num dos vídeos seus do Instagram, não sei. Eu falo de idolatria o tempo inteiro. De que essa vida ela é muito passageira, tudo a qualquer momento pode entrar em colapso e aí você acabou. Num piscar de olhos você já não tem mais nada. Sua casa pode ser destruída, as pessoas que você ama podem não estar aqui amanhã, né? Seu dinheiro, seu trabalho, você pode perder o trabalho. Então as coisas elas são muito passageiras. Né? A nossa própria saúde é muito passageira, amanhã pode acontecer alguma coisa terrível. Então, assim, a gente realmente não faz sentido colocar o coração em coisas, né? A única coisa que é constante, o único que é constante, que sempre vai estar ali, é imutável, né? É Deus, é Jesus, é o Evangelho. Então, não é lógico a gente fazer coisas que são tão passageiras, ídolos, né? Essencialmente é isso.
A velha citação de Calvino, né? De que o coração do homem é essa eterna fábrica de ídolos. Exatamente. Onde sai tudo, né? Sai tudo isso aí. E a gente acaba, nesse processo de construir coisas, construindo falsas religiões, falsos deuses. O tema da idolatria se torna muito, muito presente. A Renata falou que está construindo, terminando a dissertação dela. A minha dissertação foi sobre idolatria, né, no mestrado. O pessoal disse, vai pro Iago, tudo é idolatria. Eu digo, o pior que a minha tese é essa mesmo. É que tudo, nem tudo mas tudo pode se tornar muito facilmente pode se tornar, sim. É uma fábrica muito antiga. É interessante, Iago, quando a gente pensa também em identidade, né? Por exemplo, identidade feminina, o que é ser mulher, a idolatria tem muito a ver com imagem, né? Nós fomos feitos à imagem de Deus. Então, a única imagem, né, que importa é aquela do nosso Deus, do nosso Criador, de Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, a expressão exata da imagem de Deus. E quando eu coloco qualquer outra imagem, né, como modelo ou paradigma de feminilidade, aquilo se torna idolatria. Né? Então, imagens ou paradigmas ou modelos que não são o próprio Cristo, né, e o próprio Deus para a feminilidade, né, caminha aí também para essa questão de imagens idólatras, né, de identidades idólatras. Né? A mulher, e isso é interessante, porque quando a gente pensa, nós não temos tanto o Criador se revela como pai, né, como o Redentor, ele encarna como homem. Então, às vezes, é difícil para a mulher entender em Deus Pai, em Jesus Cristo encarnado como homem, o seu modelo de feminilidade. Mas o fato é que né? É um homem que é o nosso modelo de feminilidade, porque não é um homem, é o próprio Deus. E às vezes a gente fica buscando, né, modelos, imagens aos quais se assemelhar na nossa vida, né, de mulher que quer servir a Deus e adorar a Deus. Isso mesmo. Muito bem. Gente, que legal, que alegria. Já chegamos a 9 horas, estamos a 1 hora já aqui de papo. Que comentários finais vocês três gostariam de deixar? A Débora Ottoni mandou mensagem, disse que infelizmente não vai conseguir entrar conosco aqui. Mas pelo menos fica aí a promessinha de outro bate-papo desse com as outras autoras aí, se a gente conseguir. Viu? Fica aqui a promessinha. Pessoal, uma mensagem aí de cada uma de vocês aí para a gente encerrar esse maravilhoso bate-papo. Eu encerro dizendo que tem outros capítulos muito bons nesse livro, cada um deles vale a pena, cada um deles vai falar o seu coração. Vai ter um link aí na descrição desse podcast para você procurar Fonte para a Vida, 7 perspectivas para revigorar a sua fé. 7 mulheres que têm construído boa teologia aqui no Brasil. Se encontra na Amazon, encontra na Mundo Cristão e encontra na melhor livraria aí da sua região. Primeiro, vou na ordem inversa de apresentação. Primeiro Josana, depois a Gabi, depois a Renata. Bom, eu diria para todo mundo realmente buscar, mergulhar na teologia, porque não tem nada de, assim, enfadonho, é muito chato, não. Na verdade, é muito dinâmico, é muito legal, muito interessante. Não só estudar teologia, mas fazer teologia, né? Eu acho que eu estou em falta, eu preciso escrever mais, sentar, e acho que a correria não está permitindo, mas eu quero muito fazer isso. Eu acho que é importante para a gente produzir material, tanto para essa geração quanto para as que estão por vir aí. Então, produzam, leiam bastante e produzam material. Eu acho que isso é muito importante. É um recado para mim também. Legal. Gabi? O nosso livro não é direcionado apenas para mulheres. Vocês viram aí que tem assuntos diversos. Mas eu queria me dirigir especialmente às mulheres para dizer, ampliem os seus horizontes, né? Esse livro aqui, no começo, tem aqui multifacetado como a fé, né? E também, em outro lugar, tem que é um livro uno e plural. E nós podemos, né, da perspectiva da fé, ampliar os nossos horizontes e nos debruçarmos, né, nos dedicarmos a outras áreas. E isso é maravilhoso, né? A gente conhece mais de Deus, a gente conhece mais do mundo de Deus, seja através da boa teologia, das boas histórias. Então, ampliem os seus horizontes, né? A gente tem muito que conhecer e desfrutar do próprio Deus ao conhecê-lo e ao conhecer a sua criação. Que beleza.
Vocês falam muito bonito, gente. Vocês deviam escrever mais livro. Eu quero agradecer, né? Agradecer ao Mundo Cristão primeiro ao Instituto Schaeffer, do Estudante de Teologia, pelo convite, né? Muitas vezes a gente fica no nosso cantinho, como a Josana falou, a gente deixa de produzir, e um empurrãozinho, um convitezinho, né? Ajuda bastante. Então, sou grata demais pela oportunidade. É um grande privilégio. Eu sempre vejo, né, esse labor teológico como uma grande responsabilidade, que às vezes pesa demais, né? E a gente acaba perdendo o ânimo, né? E percebendo pouco a beleza do que é escrever e produzir teologia, porque a gente entende a responsabilidade, eu acho que isso faz parte. Mas é importante entender também que é um grande privilégio, para mim é um grande privilégio, né? Junto com outras mulheres, quero agradecer a cada uma que escreveu. Sobre o capítulo da Gabi, que eu não falei, né, nada, mas assim, eu não sou uma grande leitora de ficção pelos mesmos motivos de todos vocês, né? A minha vida é artigo teológico, infelizmente, mas chegará meu tempo. Não chegará, nossa vitória chegará. Amém. Não sou uma grande leitora, porque não tenho tempo, mas eu arranjo tempo para ser uma grande escritora de romances ficcionais nunca publicados. Então, eu escrever... Aproveita que a ficção tinha uns pontozinhos aí, tinha uns negocinhos aí que estavam disponíveis aí no seu Instagram. Então, eu gosto muito. Então, o capítulo da Gabi é um encorajamento também, porque é um prazer escrever ficção. Encorajar a Renata. E aprende de Deus também escrevendo, né? Se a gente, eu lembro muito do versículo, né? Que nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, né? E nós que somos péssimos escritores e autores, sabemos, pelo menos nos esforçamos para criar uma boa história, né? E dar bons fins aos nossos personagens. Imagine, então, o Senhor, que é o autor perfeito, que cuida da nossa história, cuida da nossa vida, que nos ama. Então, foi um grande encorajamento para mim, né? Para mim, basta escrever, não preciso publicar. Já estou feliz e satisfeita, mas é isso. Outra coisa também, que inclusive a Gabi falou, o livro não é para mulheres, né? Homens permitam ser abençoados pelas vozes femininas, né? A sabedoria de Deus é multiforme, ele usa quem ele quer, né? Eu tenho até medo de falar isso, mas ele usou, inclusive, uma jumenta, né? Então, enfim. Ele usa mulheres. Tem um livro do Antigo Testamento que me ensina muito sobre isso, né? Eu vejo como um livro que redime a voz das mulheres, que são os livros do profeta Samuel, os livros históricos, 1º e 2º Samuel. Nós vemos extensões grandes, né? De diálogos femininos, de vozes femininas sábias, piedosas, orientadas, né, conduzidas pelo Espírito Santo, trazendo bem, né, e salvando muitas vezes homens de fazerem coisas que não deveriam fazer. Leiam Samuel, eu acho que nos fornece peças, né, e fundamentos interessantíssimos para a questão da feminilidade, né? Muitos homens se recusam a escutar mulheres, né? A gente tem aquele estigma lá de Eva, que permanece quando Deus na verdade, nos redimiu, nos salvou, nos batizou com o Espírito Santo e, através dele, podemos ser usadas e abençoadas. Fui muito abençoada por cada um de vocês. E é isso, bom demais. Obrigadão. Que alegria, gente. Deus abençoe a todos. Vão procurar nossas autoras aí nas redes sociais. Tem uma coisa que eu quero dizer. Desculpe aí. Era a minha última para as mulheres. Sigam essas mulheres, né? Nesse mundo de Instagram, de umas coisas muito loucas que você encontra por aí, né? Mulheres equilibradas, né? Sensatas, que vivem o que creem. É muito bom de acompanhar. Às vezes você vai acompanhando algumas aí e sente um peso. E aí, Deus me deu a oportunidade, através do livro, de acompanhar algumas que, quando eu vejo, sempre eu sinto alívio, né? De que, nossa, a gente está no caminho certo. A Débora não está aqui, mas eu ia falar isso sobre ela. Eu gosto muito do que ela, como ela posta, como ela vive lá a vida dela de uma maneira leve, dependente da graça do Senhor e não sobrecarregada, né? De tanto peso, de tanta... Mas é isso.
É isso aí, @Renata Peveras, @Gabriela.bvenuto, @Josana.olive, e vão atrás de outras autoras também. Um cheiro no cangote de todos vocês. Teremos mais Baixo Clero e fiquem conosco. Um abraço e até a próxima. Tchau.